Você sabia que na Bíblia nós temos muitos símbolos para descrever quem é o Espírito Santo? Por que é importante que a gente entenda esses símbolos na descrição de quem ele é e das ações do Espírito na nossa vida? É o que nós vamos estudar hoje no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos na nossa temporada de férias do programa Escola Bíblica. E como eu mencionei para você, esta temporada está sendo feita na comunidade Ser, comunidade da Igreja Adventista, na cidade de Manaus. Durante todo o mês de janeiro, você vai assistir programas que a gente está fazendo diretamente daqui. Lembrando a você que nós estamos numa nova temporada e com um novo guia de estudos. Você sabe que o Departamento de Escola Bíblica da TV Novo Tempo produz guias de estudos para que a gente entenda ainda mais o texto bíblico. E nessa temporada estamos estudando o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Lembrando a você que você pode receber o nosso guia de estudos gratuitamente aí na sua casa. Vamos já dar aquele recadinho agora, para você que está ligando para a gente, está acompanhando a gente, você já fazer contato, aquelas 3 maneiras para você receber o guia de estudos. 3 formas, bem simples, para viabilizar o seu acesso. Primeiro, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, está aparecendo o telefone aí na sua tela, você manda o recadinho, é o 12 9 82 44 44 49. Mais devagar, né? 12 9 82 44 44 49. Você manda o recadinho lá dizendo: eu quero receber o guia de estudos. Aí você vai receber um link, clicou no link, preenche o cadastro e aí você vai receber na sua casa o nosso guia de estudos. Segundo, você pode acessar o nosso site. Está aqui, ó, aparecendo aqui também, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Você também vai preencher o cadastro e aí você recebe gratuitamente o nosso guia de estudos. Você também pode ligar no horário comercial, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Isso mesmo, 0 operadora 12 21 27 31 21. Lembrando que os guias são gratuitos porque eles têm o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Obrigado a você que é um anjo da esperança. Por que é importante que a gente entenda o tema do Espírito Santo? A gente vai aprofundar isso ao longo da temporada, mas quando a gente entende quem é o Espírito Santo, a gente começa a entender muito mais o plano que Deus tem para mudar a nossa vida e para um dia nos dar definitivamente a salvação. Esses são temas bíblicos. Eu não sei se você acredita na Bíblia ou não, se você lê a Bíblia ou não, se você entende ou não. Quero convidar você a ser um aluno da escola bíblica e aprofundar os seus conhecimentos. Nessa temporada, entendendo o tema do Espírito Santo. Vamos orar pedindo iluminação do Senhor ao abrirmos mais uma vez a palavra. Pai do céu, é hora de entendermos os teus propósitos para a nossa vida dentro deste assunto que é o Espírito Santo. Abra o nosso coração, nosso entendimento, que a gente se renda ao Espírito, controla o nosso pensamento. E eu clamo por cada um dos telespectadores. Talvez alguns estejam ligando pela primeira vez, outros acompanham sempre a nossa programação. Que o Espírito atue na vida de cada um, que a bênção esteja sobre a casa de cada um. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Vamos lá, vamos recordar, esse é o nosso terceiro encontro dessa nova temporada, vamos recordar um pouquinho o que nós trabalhamos no primeiro e no segundo tema. Tá? No primeiro tema, nós apresentamos o Espírito Santo como um Deus. E aí eu comentei que é desafiador a gente entender essa pluralidade na divindade, ou seja, um Deus que se manifesta em três pessoas e que trabalham em perfeita harmonia em nosso favor. É um Deus, mas são três pessoas. A gente explorou isso, entendeu isso, a gente viu vários textos mostrando como o Espírito Santo, como Deus está hoje trabalhando por cada um de nós para a nossa salvação e para nos dar compreensão dos propósitos que o Senhor tem. No tema número 2, tema de ontem, o Espírito Santo e a produção da Bíblia. Quando a gente vai para o texto bíblico, quando a gente abre a Bíblia, a gente percebe na leitura que vários textos mostram a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do escritor bíblico. Quando a gente analisa também tecnicamente a escrita do primeiro até o último livro, 1.600 anos de diferença, 40 autores diferentes, eu não citei ontem, né, mas 3 línguas diferentes, situações diferentes, e tudo dentro de um processo harmônico. Quando a gente entende isso, a gente só pode dizer, há uma ação sobrenatural. Há uma ação sobrenatural na produção do texto, há uma ação sobrenatural na composição do texto. E quando você começa a ler e começa a ver uma mudança na sua vida, você percebe que há uma ação sobrenatural também na sua vida. Quando a gente lê, quando a gente ouve histórias de pessoas que foram transformadas pela leitura, a gente percebe que há uma ação divina. E para a gente compreender o texto bíblico, precisamos entender aquele que é o autor do texto bíblico. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou, a gente explorou esta palavra, que é o sopro de Deus. Ele inspirou os autores bíblicos na escrita e na composição da Bíblia. A Bíblia é, portanto, um livro com uma diversidade de linguagens. E a Bíblia tem símbolos, a Bíblia tem metáforas, a Bíblia tem parábolas, a Bíblia tem alegorias. Quando a gente explora esse assunto, a gente percebe que há uma diversidade cultural no texto bíblico e uma diversidade literária no texto bíblico. Você vai ter histórias no texto bíblico, você vai ter cartas no texto bíblico, você vai ter poesias no texto bíblico. E, como eu citei como exemplo, você vai ter ilustrações, metáforas, símbolos que são importantes para a nossa compreensão. E esses símbolos, muitos desses símbolos, são usados para descreverem, sabe quem? Essa pessoa da divindade. São usados para descreverem o Espírito Santo. Por que Deus faz isso? Por que Deus usa esses símbolos? Por que Deus usa esses inúmeros recursos? Qual é o objetivo do autor bíblico? Quando a gente aprofunda, a gente entende que Deus usa esses recursos para a mente espiritual, que entenda agora as coisas que são mistérios à mente natural. Ou seja, o Espírito Santo vai falar para nós, que é uma mente natural, de uma forma espiritual, sobrenatural. E esses símbolos são usados para que a gente compreenda na nossa mente natural esse que é um recado espiritual. Eu já citei aqui em algum momento esse texto, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas são discernidas, compreendidas espiritualmente. Naturalmente, nós não compreenderíamos.
mas há uma ação sobrenatural, há uma ação do Espírito na nossa mente. Por isso, quando nós vamos ao texto bíblico, a gente percebe esses inúmeros recursos que o Senhor está usando para nos dar uma lição espiritual. Por exemplo, quando a gente lê as parábolas contadas por Jesus, e Jesus contava essas parábolas porque tinha um objetivo, através daquilo que era familiar para o cotidiano dos seus ouvintes, o Senhor usava para que eles compreendessem como lição uma ação espiritual. Então, o objetivo para usar símbolos para descrever o Espírito Santo tem dois propósitos básicos que eu creio que é importante que a gente entenda. A gente vai agora analisar alguns desses símbolos e a gente vai perceber quem é o Espírito Santo nessas descrições, mas muito mais nessa percepção de quem ele é a descrição das suas ações, porque através das suas ações eu tenho uma descrição de quem é esse personagem. Ou seja, ao percebermos o que o Espírito Santo faz, nós entendemos qual é o papel do Espírito Santo. Lembrando que o texto bíblico tem um único propósito: levar salvação a todas as pessoas. Quando eu leio o texto bíblico, o Senhor tem um objetivo para mim: é transformar o meu interior, transformar a minha vida e um dia me dar a salvação eterna, como eu mencionei. E ao descrevermos, ao percebermos esses símbolos, a gente percebe que o Espírito Santo, como personagem, está agindo para a nossa salvação. Por isso, vamos entender, vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos ver como a gente tem alguns exemplos desses símbolos, antes da gente ser específico, em alguns textos da Bíblia, como o texto de Isaías, o capítulo 11, o verso 2. Eu não sei se você tem sua Bíblia aí. O tronco de Jessé, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então ele está fazendo uma descrição de uma profecia que se cumpriria. Do trono de Davi viria o rebento, o Messias, o renovo, aquele que traria salvação para aquela nação e para todo o mundo. E agora, no verso seguinte, que é o verso 2, diz: repousará sobre ele, esse Messias, Jesus, o Espírito do Senhor. E ele vai fazer descrições. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, a palavra originalmente dá a ideia de força, poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Você percebe que há uma descrição muito grande, dentro desse texto, há uma descrição muito grande de características do Espírito. Essas descrições são importantes para que a gente compreenda. Quando a gente vai para o Novo Testamento, e a gente vê lá em São João 14, a gente já leu esse texto em algum momento, e a gente vai voltar, as ações do Espírito Santo, a gente vê que aquilo que o Espírito faria no Messias, ele fará naquele que repousa, ou daquele que descansa nele, aquele que se entrega a ele. Uma outra descrição está em Apocalipse capítulo 3, verso 1. O anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Mais uma vez, a gente percebe uma simbologia. O anjo da igreja em Sardes escreve aquilo que ele havia recebido de revelação. Ou seja, é a revelação de Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, Jesus Cristo, diz: eu conheço as tuas obras e sei o nome que tens e de que vives e estás morto. Vejam só, a gente percebe que a profecia de Isaías se cumpre e há uma descrição. Jesus Cristo tem todas aquelas descrições feitas por Isaías. Ele recebe esse poder.
E agora, ele conhece a necessidade de cada um daqueles que fazem parte da sua comunidade. A gente vai para o intervalo e quando a gente voltar, nós vamos entender alguns desses símbolos específicos e a certeza de que o Espírito Santo, que foi enviado para dirigir o Messias, o Senhor Jesus Cristo, está hoje trabalhando e intercedendo por cada um de nós. A gente vai para o intervalo e a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Nesta temporada, estamos estudando o Espírito Santo, o Deus dos bastidores, é o nosso guia de estudos. Olha, você vai ter aqui 12 temas, é isso? Não, 15 temas. 15 temas. Temas especificamente sobre o Espírito Santo. Lembrando a você, se você já acompanha o programa Escola Bíblica, esse nosso visual diferente é que nesta temporada de férias nós estamos gravando aqui, apresentando o programa aqui na comunidade Ser Comunidade da Igreja Adventista em Manaus. Lembrando que você pode pedir o seu guia de estudos e acompanhar esse estudo, que é extremamente essencial para que a gente entenda o plano da salvação, que a gente entenda que Deus está trabalhando por cada um de nós, graças à atuação do Espírito Santo na nossa vida, em todos os momentos, toda a hora. Estamos aqui, você está aí assistindo porque o Espírito Santo, que é essa pessoa da divindade, que se cumpriu, que ele foi derramado, se cumpriu a promessa de Jesus Cristo, que nós não ficaríamos órfãos. E o Espírito está trabalhando por cada um intensamente. Não esqueça disso. Então vamos lá. No programa de hoje, quais são os símbolos que a Bíblia apresenta a respeito do Espírito Santo? A gente trouxe alguns textos mostrando que o Espírito Santo guiaria o Messias. Isso se cumpre quando a gente lê Apocalipse capítulo 3, verso 1, com uma descrição, com vários textos de atributos que o Espírito daria para o Messias e que esse Espírito hoje está atuando na vida daqueles que se entregam a Ele ou que deixam ser guiados por Ele. Há um outro texto de Apocalipse, capítulo 4, verso 5. Neste capítulo de Apocalipse, o contexto faz uma descrição da visão que ele tem, João tem, do trono de Deus. E nesta visão do trono de Deus, nós encontramos do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Vejam que aqui a gente tem uma simbologia, que ele vem, são como tochas de fogo que iluminam, que purificam. Quando a gente aprofunda agora, a gente tem especificamente uma descrição do Espírito Santo como fogo purificador. Então, o autor do Apocalipse está preocupado que a gente entenda a simbologia para descrever o Espírito Santo. Capítulo 5, verso 6 diz: Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vejam só, há aqui uma descrição da atuação direta. Há uma atuação do Espírito Santo visualizando, intercedendo, acompanhando tudo o que acontece. E como eu mencionei, se nós temos a oportunidade de conhecer a palavra, de estudar e ainda entregarmos o nosso coração e sermos transformados, é porque o Espírito Santo está num processo de intercessão na terra. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, que chegará um momento em que esta oportunidade cessará. Nós dizemos,
a oportunidade da graça, como uma porta aberta, se fechará. Mas hoje o Espírito está atuando sobre a terra para que nós entreguemos nossa vida ao Senhor. Eu escolhi dos 7 símbolos, especificamente, 5 para a gente estudar aqui. Depois você pode ter o seu guia de estudos e aí analisar todos os outros, ver detalhadamente muitos outros textos que são apresentados, mas de forma resumida. Então, hoje e amanhã, esses 5 símbolos que são usados. O primeiro deles, o Espírito Santo como um sopro ou um vento. A palavra originalmente como o ar. E talvez um dos textos que mais nos ajudam a entender isso é o diálogo de Jesus com um homem chamado Nicodemos, que está no capítulo 3 do Evangelho de João. Este era um estudioso da lei, um professor da lei, um conhecedor da leitura bíblica, daquilo que eles tinham dentro da cultura judaica, mas ele de alguma forma é motivado e instigado quando percebe que Jesus é diferente. E o texto diz que ele procura Jesus de noite, para que o Senhor lhe dê mais compreensão. E ele chega dizendo: eu percebo que você é diferente. Quando a gente lê os primeiros versos, e eu convido você, vale a pena a gente ler, essa é uma história maravilhosa, com detalhes maravilhosos. São João capítulo 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Percebe que ele tem essa percepção de que Jesus era alguém que estava ligado a Deus. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí, o verso 6, que eu creio que é o verso que a gente tem aqui na tela, já tem os 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E agora o 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra originalmente é ar, que é a palavra descrita para Espírito. E ele está dizendo: o vento, o ar, o Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Quando o autor bíblico cita que o Espírito Santo é como o ar, eu sei que ele está aqui. Às vezes, quando é um pouquinho mais forte, eu sinto ele poder me tocar. Mas eu não sei de onde vem. Assim é o Espírito. Estou falando para você neste momento, que não consegue entender, mas algo está mexendo aí em você, está tocando você. Você está me ouvindo aqui, ou você está assistindo ao Novo Tempo há meses. Você está estudando a Bíblia há meses, há anos. Isso tem tocado você. Às vezes você nem controla as lágrimas, você não controla a surpresa que você recebe. Uma coisa que você não entendia, agora você entende. É como o ar, é como o vento.
você não sabe de onde vem. Eu quero te dizer, segundo a Bíblia, é o Espírito. É o Espírito não como uma energia, como uma força, não. Mas como um Deus. É isso. Que te convence. Como um Deus que trabalha na sua mente. Não é algo místico que está aparecendo, não. É o Espírito como um Deus dizendo assim: João, Paulo, Roberta, Gilmar, ouça minha voz. Se entregue para mim. Tenha a vida transformada por mim. Deixe eu trabalhar no seu íntimo. E eu quero orar nesse momento para que você ouça a voz do Espírito. Pai do céu, obrigado porque nós temos o Espírito Santo. Que a gente tenha um coração aberto para atender a tua voz, em nome de Jesus. Amém.